você tem 3 unidades. No exemplo de hoje, vamos falar de clínicas. Ou seja, você tem 3 times administrativos, 3 pessoas pagando boleto, 3 pessoas respondendo e-mail, 3 pessoas fazendo o fechamento no caixa no fim do mês. 3 vezes o custo, 3 vezes o retrabalho, 3 vezes a chance de algo dar errado. E o pior, você ainda não sabe qual das 3 está gerando dinheiro de verdade. E agora vamos falar de coisa boa? Vamos falar de TechPix, a câmera mais vendida do... Peraí, vídeo errado, vai voltando pro caminho. Esse problema tem nome e tem solução. E ele é CSC, ou seja, Centro de Serviços Compartilhados. Se você nunca ouviu falar nisso, fica aqui porque nesse vídeo pode mudar a forma como você pensa a estrutura do seu negócio. Eu sou o Caruso e esse é o canal Opera Prime e hoje nós vamos falar do CSC do zero. O que é, quando faz sentido, quanto custa manter o modelo errado e como a implementação na prática funciona. Bora lá? Vamos descrever juntos um cenário que é muito comum, acredite em mim. Médico empreendedor. Ele abriu a primeira clínica há uns 3 anos. Deu certo, depois de 3 anos abriu uma segunda, deu certo de novo, graças a Deus, e abriu a terceira unidade. O negócio cresceu, mas a estrutura administrativa não acompanhou. E o que ele acabou fazendo? Replicou aquela que já existia. Cada clínica nova ganhou a mesma estrutura da anterior. Analista financeiro, assistente de RH, coordenador administrativo. 1 por unidade. Parece lógico, né? Convenhamos. Cada unidade tem a sua equipe, cada equipe cuida do seu pedaço, ou seja, independência ou morte. Só que existe um problema aí que é a independência, porque nesse caso específico, acabou virando sinônimo de desperdício, que sim, pode levar à morte empresarial. Vem comigo. Nós temos lá a função, né? Então, o analista financeiro, em média, 2.500. Quando a gente fala de assistente administrativo, 1.800 salário. Quando falamos dos encargos, né, em cima desses salários, R$ 3.010. Ou seja, quando nós vemos ali cada uma das unidades, nós temos um total de 21.930 por mês. Ou seja, quase 22 mil por mês só em folha administrativa. Isso sem contar sistema, espaço físico, horas de treinamento. E o que essa equipe faz? Basicamente a mesma coisa, só que em 3 lugares diferentes. Lança nota fiscal, paga fornecedor, controla pontos, gera relatório, a mesma tarefa, 3 vezes, sem nenhuma sinergia entre elas. Mas terá algo pior do que o custo, e nem sempre isso é levado em consideração, a famosa inconsistência. Quando você tem 3 analistas financeiros diferentes, você tem 3 formas diferentes de trabalhar, são 3 padrões, 3 critérios. E quando você senta para comparar as clínicas, está comparando relatórios que já foram montados de jeitos diferentes. Você não sabe se a clínica 2 está pior porque tem uma performance ruim ou porque o analista dela categoriza as despesas diferentes do analista da clínica 1. Bem, falamos do problema. Vamos falar de coisa boa então, que é a solução. CSC é basicamente isso. Você pega todas as atividades administrativas que são iguais e todas em suas unidades e concentra elas num único lugar. Em vez de 3 analistas financeiros, você tem uma equipe financeira central que atende as 3 clínicas, uma prestadora de serviço. Olha que legal. Então nós temos aqui hoje uma estrutura que seja a clínica 1, 2 e 3, cada uma com uma equipe administrativa própria. Com o CSC, você tem toda a parte ainda de contato com o cliente, exclusiva em cada uma das clínicas, porém, financeiro, RH, compras e muitas outras agora debaixo de uma única estrutura, debaixo de um único guarda-chuva. Isso é lindo e simples na teoria. Na prática, tem algumas nuances que fazem diferença para o sucesso. E vamos chegar lá, segura o coração. Mas antes, deixa eu te ajudar quebrando um pré-conceito seu. CSC não é coisa de multinacional. Não é coisa de empresas com 1.000 funcionários e sede lá em São Paulo. Esse é o pré-conceito que faz o dono do PME achar que isso não é para ele. O conceito de CSC nasceu sim de grandes corporações. A GE criou um dos primeiros modelos lá nos anos 80, mas essa lógica vale para qualquer negócio que tem processo repetitivo em mais de uma unidade. Você já tem 2 clínicas? Faz sentido começar a pensar. Tem 3? Você já está perdendo dinheiro sem fazer o CSC. Então vamos lá, o que tipicamente vai para o CSC são financeiro, contabilidade e fiscal, RH e folha de pagamento, compras e gestão de fornecedores, TI e suporte de sistemas, jurídico, empresas maiores, mas jurídico também pode encaixar. Agora vamos falar o que não vai para o CSC.
atendimento ao cliente, gestão clínica, né, de médico, protocolo, qualidade assistencial, relacionamento local, né, ou seja, aquelas pessoas que mantêm a unidade tendo a sua própria identidade. Então você percebeu o critério? Tudo que é igual nas 3 clínicas, processo padrão, repetitivo e que não depende de estar lá fisicamente, pode centralizar. Tudo que é específico de cada unidade, que exige presença ou julgamento local, elas devem ficar onde estão. O CSC não apaga a individualidade das unidades, ele libera as unidades para focar no que realmente importa, que é atender bem. Agora vamos voltar para o nosso médico empreendedor com as 3 clínicas. Eu disse que ele estava gastando ali quase 22 mil por mês com a equipe administrativa, mas vamos ser mais completos aqui. Então, quando nós falamos do analista financeiro, salário mais encargos, 4.250, total 3 unidades, 12.750. Assistente administrativo, salário mais encargos, 3.060, ou seja, 9.180 nas 3 unidades. Quando falamos de sistemas e ferramentas, no geral, R$ 600 por unidade, 1.800 quando a gente considera as 3 unidades, e o espaço físico dedicado, o rateio, R$ 400, sendo que no total, então, 1.200 pelas 3 unidades. Ou seja, por unidade, cada uma custa 8.310. As 3 juntas, 24.930. R$ 25 mil praticamente, quase 300 mil por ano. Isso apenas em administração. Agora vamos ver quando implementamos um CSC no mesmo cenário. Coordenador do CSC, uma pessoa sênior, experiente, que saiba liderar o time, saiba bom de processo esse cara aqui, ó, R$ 6.800. Analista financeiro, esse consegue hoje atender as 3 clínicas, 4.250. Assistente administrativo, também para atender as 3 clínicas, 3.060. Os encargos da folha de pagamento do CSC, 9.877. Um sistema integrado para todas as unidades, R$ 900. Infraestrutura, ou seja, o local que o pessoal ficará, R$ 600, porque agora é um lugar único. Total mensal, R$ 25.487. Peraí, o custo ficou parecido? Toda essa volta para ficar igual? No primeiro momento, parece ser muito parecido. Mas para você estar olhando para o número errado. O que mudou não foi só o custo, foi a capacidade. Vamos comparar o modelo anterior com o modelo CSC. Equipe administrativa, 6 pessoas, cai para 3. Custo mensal sai de 24.930, mas sobe para 25.487. Só que olha a capacidade de escala, aqui que é o legal. Requer contratar por unidade 24.930. Então, se abrir uma 4ª unidade, sua folha aumenta em 24.930. No modelo CSC, essa mesma estrutura consegue absorver uma nova unidade com custo marginal. Começando a clarear, o custo ficou similar para 3 unidades. Mas agora esse mesmo time consegue absorver uma 4ª clínica, uma 5ª, sem precisar duplicar a estrutura de novo. Vamos ver agora o que acontece quando ele cresce. Vamos aqui para a tabela de novo. Nesse modelo, estamos crescendo de 3 para 5 clínicas. No modelo anterior, se nós tínhamos o custo com 3 clínicas de 24.930, o custo com 5 clínicas subiria para 41.550, um crescimento de custo de 66,6%. Olha o número do mal. Já quando falamos no modelo CSC, o custo com 3 clínicas, 25.487, só que indo lá para a 5ª clínica, vai para 30.200, ou seja, um acréscimo de apenas 18,5%. Porque nesses 30 mil estamos adicionando um analista, também ajustamos o sistema, só que o coordenador e o assistente eles já conseguem ainda absorver o volume de entrada. E agora, fez sentido? No modelo descentralizado, cada nova clínica custa mais de 8.310 por mês de estrutura administrativa. Olha como é doido crescer. Já no modelo CSC, a 4ª e a 5ª clínica entram com custo marginal. Você escala o negócio sem escalar o overhead na mesma proporção. E isso é o que separa o negócio que consegue crescer do negócio que engasga quando tenta escalar. E, gente, ainda tem outros benefícios que não aparecem em planilha. A qualidade de informação, quantidade de HC menor, menor risco trabalhista e qualquer outro impacto relacionado a cabeças. Com um único time fazendo o financeiro das 3, depois das 5 clínicas, com o mesmo processo, o mesmo sistema, o mesmo padrão de lançamento, você finalmente consegue comparar as unidades
De verdade. Agora, qual clínica tem margem melhor? Qual está com inadimplência crescendo? Qual tem custo de insumo fora da curva? Com o modelo descentralizado, você torce para que os 3 analistas tenham criado a planilha do mesmo jeito. Com o CSC, você sabe que sim. Olha que mágico. Mas vamos lá, beleza. Eu não quero que você saia daqui achando que CSC é a solução para tudo. Não é. Então, serei honesto aqui sobre quando faz sentido e quando não faz sentido a implantação de CSC. Faz sentido montar um CSC quando você tem 2 ou mais unidades com estrutura administrativa repetida. Os processos já são minimamente padronizados, ou pelo menos você está disposto a padronizar. Você pensa em crescer mais, a conta melhora com o tempo. Você quer visibilidade de gestão consolidada entre as unidades. Requer atenção quando cada unidade tem processos muito diferentes. Por exemplo, uma clínica pequena mais um hospital. Ou a equipe atual está muito resistente à mudança, a síndrome da Gabriela aí. Ou você tem ou não vai investir no sistema que integre as unidades. E quando não faz sentido nenhum, você tem uma única unidade, obviamente você então não tem o que centralizar, o negócio está em crise. Cara, se está em crise, não é o momento de reestruturar modelo de negócio. Deixa quietinho resolvendo aí. Ou quando você quer centralizar para demitir todo mundo sem pensar na continuidade. Isso quebra o processo, deixa o seu lado ceifador de lado na hora de pensar no CSC. E tem um erro que eu vejo muito. O dono confunde CSC com corte de custo a curto prazo. Gente, CSC não é para demissão em massa da área administrativa, tá? É reorganização. Algumas pessoas sim vão migrar para o CSC. Algumas funções vão mudar, mas o objetivo não é destruir, é construir algo mais eficiente. Normalmente, quem tenta fazer CSC com mentalidade de vou demitir todo mundo, vou economizar agora, geralmente cria uma quebra operacional que custa muito mais que seria economizado. Então, cuidado aí na emoção, viu? Então, vamos lá. Você já se identificou e agora você quer entender como fazer. Então, vamos criar aqui, vamos por partes. Primeiro, vamos lá. Implementar um CSC não é virar uma chave, é um projeto. E como todo projeto, ele tem fases. Fase número 1. Antes de centralizar qualquer coisa, você precisa entender o que existe. Isso significa mapear todos os processos administrativos das suas unidades. Quem faz o quê? Quanto tempo leva? Quais sistemas são usados? Onde que está a informação? Gente, parece óbvio, parece chato, mas a maioria das empresas não sabe de verdade o que o time administrativo faz. Quando você vai mapear, sempre aparece aquele processo que a Vitória sabe fazer e ninguém mais sabe. Isso precisa ser documentado antes de qualquer movimento. Fase 2. Definição do escopo. Aqui que a gente pensa, o que vai para o CSC? O que fica nas unidades? É aqui que você toma as decisões difíceis. E sim, tem decisão difícil, viu? Tem processo que parece candidato a centralizar, mas na prática exige contato com o paciente, por exemplo. Tem função que parece local, mas na verdade é totalmente replicável. Nessa fase você também define a governança. Quem é o responsável pelo CSC? Como as unidades vão pedir serviços para o CSC? Como se resolve conflito quando a unidade acha que o CSC não está atendendo bem, por exemplo? Fase 3. Escolha de tecnologia. Gente, você não consegue rodar um CSC no Excel e no WhatsApp. Não dá! Você precisa de um sistema que conecte as unidades e o CSC, que padronize ali o lançamento de informações e que gere relatório consolidado. Não precisa ser o sistema mais caro do mundo, mas precisa ser o único. Se cada clínica usa um sistema diferente, você vai gastar mais na integração do que na operação. Fase 4. Estruturação da equipe. Ela já é paralela às fases anteriores. Quem vai trabalhar no CSC? Você vai recrutar pessoas novas ou vai migrar quem já está nas unidades? A resposta mais comum é: migra quem já conhece o processo e complementa com perfil sênior para coordenar. E aí eu vou dar uma dica, cuidado com a malandragem, viu? Que acontece muito. As unidades querendo ali, ó, não vou perder mão do meu melhor analista, né? Aí pega o piorzinho e manda.
Gente, o CSC é a base. Se o CSC não tiver os melhores, a base não for sólida, o projeto dará errado. Então, atenção com isso. Os melhores precisam estar no CSC. Até porque ele é um prestador de serviço para a própria companhia. Imagina um monte de gente ruim fazendo a prestação de serviço. Vai ser um caos, viu? Depois não me culpe. E fase 5. Transição e estabilização. Depois de todo esse trabalho, essa é a fase que dá aquele friozinho gostoso na barriga. É quando o modelo antigo para e o novo começa. E a regra de ouro da casa: nunca corte tudo de uma vez só. Faça um piloto com uma unidade, com um setor, estabiliza. Depois, viu que está funcionando, você começa a migrar mais um setor, mais uma unidade, mais um setor e assim vai. Durante a transição, espere turbulência, é normal, gente. Processo novo, pessoas se adaptando, pessoas descontentes e torcendo para dar errado. Isso se não sabotar. E sistema novo, isso é muito normal. O erro é achar que se não funcionou é porque o CSC não deu certo. A transição é difícil, tenha certeza disso. Então vamos lá. No total, um projeto de CSC bem feito leva ali entre 4 a 8 meses para começar a operar de forma estável. Não é um projeto rápido, mas o retorno é de longo prazo. Aqui eu vou ser transparente com vocês. Esse é exatamente o trabalho que a Opera Prime faz. A gente não só estrutura o projeto, a gente pode operacionalizar a implantação do CSC por você, enquanto você foca no crescimento, no bom atendimento e em estratégias. Já passamos por esse processo com o cliente no setor de saúde, que eu vejo é que toda vez é a mesma coisa. O médico finalmente consegue olhar para o negócio como empresário, não como bombeiro de luxo, famoso apagador de incêndio administrativo. Se fizer sentido conversar, o link está aqui na descrição. Vamos lá, para fecharmos o conteúdo, deixa eu te poupar dos 3 erros que eu vejo repetir sempre. O número 1, montar o CSC sem padronizar os processos antes. Você pega 3 analistas, coloca no mesmo departamento e cada um continua fazendo do jeito que aprendeu, do jeito que sempre foi. Você não acabou não criando o CSC. Você acabou criando uma salada de processos num lugar só. Então, antes de centralizar pessoas, você precisa centralizar o processo. Primeiro método, depois a equipe. O número 2, subestimar a resistência cultural. Gente, a síndrome da Gabriela é famosa. Então vamos lá, o financeiro da Clínica 1 não vai gostar de perder um analista para o CSC. A gerente da Clínica 2 vai sentir que perdeu a autonomia. Isso é humano, gente. Todo mundo tem ego, todo mundo tem visão. Se você não trabalhar a comunicação e a mudança cultural junto com o projeto, o CSC vai funcionar no papel e será sabotado na prática. Depois não fala que te avisei, parte 2. O 3, achar que o CSC é sobre cortar custos. Gente, o benefício principal do CSC não é o custo, é a capacidade de escalar, de crescer com qualidade e ter visão da gestão. Se você monta um CSC mal estruturado só para cortar 2, 3 salários, você vai economizar 5, 6, 10 mil por mês, mas você vai perder 50 mil ou mais em decisões erradas por falta de informação ou informação errada. Custo é consequência, qualidade e escala é o nosso objetivo, galera. Resumindo o que a gente viu hoje. CSC é a centralização dos processos administrativos repetitivos das suas unidades, das suas lojas, no único time, com um único processo, um único sistema. O benefício imediato não é cortar custos, é parar de duplicar esforço e começar a ter informação de gestão de verdade. O benefício de médio prazo é escalar, é crescer sem multiplicar o seu headcount. Cada unidade nova entra com custo marginal, não como uma nova estrutura completa. Benefício que ninguém fala. Você, como dono, para de resolver problema administrativo das 3 unidades, das 3 clínicas e começa a enxergar o negócio de fora. Se você chegou até aqui, você provavelmente já sabe que isso faz sentido para o seu negócio. A próxima pergunta é, por onde começar? Você pode começar pelo mapeamento sozinho. Pega aí um papel, uma caneta, começa a documentar cada pessoa do seu time administrativo. O quê? Anota. Isso vai te dar clareza. Ou, se você quiser acelerar esse processo, cá estou eu. Estamos aqui como Opera Prime. Link aqui na descrição. Fala com a gente, vamos conversar. E novamente, Caruso aqui. Semana que vem temos novo vídeo no canal.
Gestão não é fazer mais, gestão é decidir melhor. Até a próxima, até semana que vem.